Muito bem-vindo ao mundo do Tailwind CSS. Neste conjunto de vídeos eu vou procurar ensinar-te o básico e eventualmente conceitos mais intermédios e até alguns mais avançados para que tu consigas dominar aquela que é a solução mais adotada atualmente no desenvolvimento para front-end. Para quem não sabe o que é o Tailwind CSS, que eu acredito que haja ainda alguém que não sabe, é basicamente uma framework de CSS, isto é, um conjunto de ferramentas de CSS que nos permitem então ter à nossa disposição uma robusta framework de desenvolvimento front-end para darmos um aspecto visual aos nossos sites moderno, responsivo, com um conjunto de funcionalidades muito interessantes. O Tailwind CSS é de facto uma biblioteca que tu hoje em dia deves aprender, uma framework, chamamos-lhe o que nós quisermos, e eu estou aqui com isto a tentar contribuir para que tu desenvolvas os teus conhecimentos no desenvolvimento para front-end. Não vamos ter conexões com bancos de dados, não vamos ter conexões com o servidor, não. Aqui trata-se de trabalhar o front-end. Para aprenderes o Tailwind CSS não é preciso muito, basta teres um editor de código. Eu vou utilizar o Visual Studio Code com algumas extensões que eu te vou mostrar aqui e que eu te vou indicar que são as mais interessantes para tu poderes estar a programar com o Tailwind CSS. E também este conjunto de vídeos que eu vou aqui trazer no meu canal são absolutamente agnósticos em termos de linguagem de programação ou de framework de front-end. Não vamos estar a dar exemplos nem do React, nem de Laravel, nem do Vue. Não, eu vou-te mostrar o Tailwind CSS incorporado no interior do HTML. Claro que depois, muito facilmente, tu irás conseguir transportar as mesmas classes de Tailwind CSS para os teus projetos desenvolvidos com qualquer framework. Então, basicamente, para o Tailwind CSS, tu tens o site tailwindcss.com, vais encontrá-lo habitualmente num Light Mode. Se deslocares até ao fundo, vais encontrar aqui no canto inferior esquerdo a opção poderes alterar para Dark Mode, Light Mode ou então adotar o padrão do teu sistema. E o site vai fazer isto e obviamente que tudo isto já é uma funcionalidade do próprio Tailwind CSS. E basicamente o que nós precisamos de saber é o que é que nós devemos fazer quando queremos aprender o Tailwind CSS. O Tailwind CSS basicamente é uma framework de CSS que não tem botões definidos, não tem aspecto visual dos inputs, não tem aspecto visual de cards ou de banners, não. Tu constróis os teus layouts visuais utilizando classes previamente concebidas por parte da equipa que desenvolveu o Tailwind CSS. E o objetivo dessas classes é de facto poderes construir literalmente o layout à tua maneira, sem teres que estar subjugado a um visual como acontece, por exemplo, com o caso do Bootstrap, onde tu já tens botões com determinado aspecto e, ao fim de algum tempo, as tuas aplicações começam todas a ter um bocadinho mais ou menos o mesmo aspecto. Aqui, o Tailwind CSS permite dar-te então esta elasticidade de tu poderes desenhar os teus layouts de qualquer maneira, mas com uma particularidade, sem teres que escrever uma única linha de CSS. Podes estar totalmente concentrado no teu HTML, na estrutura da tua página e sem sair do HTML tu consegues desenvolver então ali todas as classes e o aspecto visual, responsivo, etc. que tu necessitas para os teus layouts de front-end. Há aqui um elefante no quarto, como se costuma dizer, um elephant in the room, que é basicamente o seguinte: o Tailwind tem ainda muita gente que o odeia e tem muita gente que o adora. Normalmente, quem odeia o Tailwind CSS são aquelas pessoas que nunca tiveram contacto com o Tailwind e ouviram falar de que se trata de uma framework que deixa ficar o código do HTML um bocadinho sujo porque tem muitas classes, ou eventualmente aquelas pessoas que também utilizaram um pouco e no primeiro contacto acharam que não era nada interessante e desistiram. Normalmente são essas as pessoas que criticam a forma como o Tailwind CSS é utilizado. Todos aqueles que começam a utilizar o Tailwind CSS e se deixam embarcar nesta aventura acabam por se apaixonar por esta framework. A framework tem algumas particularidades que tu não vais encontrar noutras frameworks ou noutras bibliotecas, como é o caso do Tailwind CSS, ou melhor, do Bootstrap. O Bootstrap, basicamente, que é muito conhecido, é descarregar um conjunto de bibliotecas, normalmente um fecheiro de CSS e um de JavaScript, e tens ali já todo um conjunto de objetos previamente feitos. Aqui no Tailwind CSS tu podes desenhar os teus próprios objetos. O que é importante aqui teres a noção? No site do Tailwind CSS, a área mais importante é a área da documentação. Quando clicas em Docs, tu vais ser logo de imediato encaminhado para a área da instalação. Sim,
O Tailwind CSS normalmente é instalado no teu projeto e nós vamos ver como é que isso se processa. Neste vídeo vamos já ficar aqui a ver como é que nós vamos colocar o Tailwind CLI, Command Line Interface, a funcionar. Mas eu quero-te falar aqui de alguns aspectos que são muito importantes. A documentação do Tailwind CSS é fundamental para tu saberes utilizar o Tailwind CSS. E porquê? Porque ela tem um conjunto de documentação extraordinariamente bem organizado. Por exemplo, se nós quisermos procurar aqui informações sobre cores, nós podemos clicar aqui na parte da pesquisa, vou colocar aqui Colors e eu vou ter logo de imediato acesso aqui a muitas informações relacionadas com cores, nomeadamente até a paleta de cores, se for o caso. Eu vou aqui reduzir um bocadinho o tamanho aqui da minha janela e como podes verificar aqui, eu já tenho aqui a coleção de cores que eu posso simplesmente ver aqui em termos de tonalidades e de intensidade de cor, etc. E depois a implementação é muito simples. Tens aqui um menu extraordinariamente bem construído com todo o tipo de classes que o Tailwind CSS tem para te oferecer. Bom, mas dito isto, tu vais eventualmente perguntar, ok, mas qual é a grande vantagem em utilizar o Tailwind CSS e não usar, por exemplo, um Bootstrap ou não usar um CSS desta vida, isto é, estar especificamente a programar em CSS. Bom, o Tailwind CSS de facto dá-te a possibilidade de tu estares a trabalhar sem saíres do teu HTML e isso é absolutamente fantástico. Nada te impede de tu continuares a misturar o teu Tailwind com o teu CSS, ok? Então aqui há um conjunto de informações que nós iremos explorar ao longo destes vídeos e que eu acho que vão ser do teu interesse. Bom, em primeiro lugar, eu tenho aqui o meu Visual Studio Code e no Visual Studio Code eu não tenho rigorosamente nada. Tenho aqui nas extensões apenas o GitHub Copilot, Inteligência Artificial, que neste momento eu tenho aqui inativa para que não estejamos a ser aqui bombardeados com sugestões de código, ok? E existe uma forma muito simples de nós podermos utilizar o Tailwind CSS, mas que eu não te vou aconselhar a usar e já vais perceber porquê. Eu vou criar aqui um fecheiro index.html, neste caso eu vou deixar ficar aqui organizadas as minhas aulas por aula número 1, número 2, número 3, e irei partilhar este código todo convosco, a seu tempo. Eu vou criar aqui então uma estrutura de uma página web. Uma das formas mais simples de nós podermos estudar o Tailwind CSS é vindo aqui à área da documentação e procurar aqui no Play CDN. O CDN significa Content Delivery Network e basicamente o que tens aqui que fazer é copiar esta linha que aqui está, ok? Eu vou aqui copiá-la e trazê-la para o interior do teu código. Quando tu colocas aqui esta parte, repara que não estamos a importar nada que esteja relacionado com CSS, estamos a importar um JavaScript, ok? E neste caso em concreto, quando nós quisermos colocar aqui alguma informação, por exemplo, eu vou colocar aqui um parágrafo com um texto grande, ok? Depois nós iremos ver o que é que significam estas classes e vou colocar aqui um texto a vermelho, red e 500, ok? E vamos colocar aqui um olá Tailwind CSS. Bom, o que acontece agora aqui é o seguinte, se eu executar aqui o meu live server, ora, uma vez que eu não tenho aqui, vou procurar por live server, está aqui o live server, vou fazer aqui a instalação, o live server vai-me permitir então poder rodar aqui um servidor local, tem aqui o Go Live, quando eu clico aqui no Go Live, o sistema vai-me mostrar aqui numa página web o Tailwind CSS. E tu vais-me dizer, então, mas onde é que está o texto a vermelho? Bom, vamos verificar aqui, houve aqui um typo, temos que colocar ali um espaço, então eu tenho um text 2XL, é um texto maior em termos de tamanho, e o text red 50, ou 500 neste caso. Repara, temos então aqui este resultado. Se eu pressionar o F12 para ir às ferramentas do programador, vais ter a oportunidade de ver esta informação, se utilizarmos esta técnica, que é ele indicando que para nós usarmos o Tailwind para produção, não devemos utilizar este tipo de mecanismo que eu estou aqui a usar. Portanto, se quiseres aprender o Tailwind da forma mais simples, sem ter que instalar rigorosamente nada, é desta forma. Vens simplesmente aqui, colocas ou vais à documentação e colocas aqui no início da tua página de HTML este script de JavaScript e automaticamente tens todas as classes de CSS do Tailwind disponíveis para tu poderes utilizar. Nós, no nosso caso em concreto, não vamos utilizar aqui este tipo de metodologia, por uma razão simples. Que existem duas extensões que tu podes instalar no teu Visual Studio Code, uma para o IntelliSense,
que permite estar a escrever as classes e estar a ver ali as sugestões, e a outra é o Tailwind Fold. E tu vais perceber qual é a importância de cada uma delas já nos próximos vídeos, ok? Agora, por agora, eu vou-te dizer qual é a técnica que nós vamos usar para colocar o Tailwind a funcionar e ele ser compatível com tudo isto que eu acabei de dizer. Então, quando regressamos aqui à área da documentação, nós vamos aqui para o Tailwind CLI. Claro que existem guias para tu poderes instalar o Tailwind de forma muito específica em cada uma destas frameworks de desenvolvimento. Existem para todos os gostos, desde o Laravel até ao Next.js, o Solid.js, para o Ruby e por aí vai. Nós não vamos aqui estar a explorar isto e também não vamos estar a usar aqui o Vite. Eu vou simplesmente usar o Tailwind CLI. E é muito fácil. Neste caso, a única coisa que tu tens que ter é instalado o Node.js. Para verificar se tens o Node.js instalado, chamas aqui o teu terminal, podes vir aqui a View e escolher aqui Terminal, e dentro do teu projeto tu vais executar o comando npm -v. E se te aparecer aqui a indicação de qual é a versão do npm ou do Node, e nós vamos aguardar aqui um instantinho, o npm está instalado, o que significa que o Node -v também está instalado, e o npx também estará instalado, como é óbvio, porque eles vêm todos agarradinhos com o Node.js. Todos estes mecanismos que aqui estão, tu podes instalar de uma única vez. Isto é, se não tiveres o Node ou se tiveres ali um erro no teu terminal, bastará chegar aqui, de fazer o download do Node.js, instalar. A instalação é extraordinariamente simples e vais conseguir então ficar com o teu Node a funcionar. Porquê que ele é importante? Porque nós precisamos do npm e do npx, que fazem parte do Node, para podermos instalar no nosso projeto o Tailwind CSS. Então o que eu vou fazer aqui é basicamente isto. Repara, vou em primeiro lugar executar dentro do meu projeto o install Tailwind CSS CLI. Então eu agora vou chegar aqui ao meu terminal, vamos fazer aqui um clear e vou arranjar aqui um bocadinho mais de espaço só e vou colar aqui aquele comando. Neste momento o que é que o sistema vai fazer? Vai então descarregar o conjunto de informações ou de ficheiros e pastas necessários para que o Tailwind CSS, com a sua versão CLI, neste caso é Command Line Interface, fiquem a funcionar no interior do meu projeto. E atenção que esta instalação tem que ser feita por cada projeto, ok? Cada projeto vai ter a sua instalação de Tailwind. O que ela vai permitir fazer é que, à medida que tu vais escrevendo o código ou as classes de CSS no meio do teu HTML, vais ter um sistema que vai estar sistematicamente a observar o que tu estás a fazer e vai construindo o teu fecheiro final de CSS. Então eu já tenho aqui a pasta do Node Modules, ok? Nós não vamos ter que mexer nesta pasta, ela também não tem que ir depois para a produção quando nós concluirmos o desenvolvimento do nosso projeto. Temos aqui o package lock e o package JSON tradicionais dos Node Modules, ok? Não temos que mexer aqui em rigorosamente nada, continuamos aqui interessados e concentrados no nosso HTML. Qual é o passo seguinte? Regressamos aqui à parte da documentação e agora ele diz-nos o seguinte: importar o Tailwind ou fazer um import de Tailwind para o nosso fecheiro source-input.css. Nós vamos criar aqui este source-input.css. Então eu vou criar aqui a pasta src. Lá dentro vamos colocar aqui o nosso input.css. Então eu vou criar um fecheiro aqui, input.css. Simples, desta maneira. E agora eu vou chegar aqui e vou copiar esta diretiva e vou copiá-la daqui e vou colocá-la dentro deste fecheiro de CSS que eu acabei de criar. Ele está aqui criado, já está automaticamente guardado e agora vamos ver o próximo passo. No mesmo terminal nós vamos agora ter este comando mais extenso e é aqui que está o grande segredo do Tailwind CLI. Então, neste caso, o que é que nós temos aqui? O npx. O npx vai então executar um comando do Node, que vai ser o Tailwind CSS/CLI, -i significa o input. Onde é que está o fecheiro de input? O fecheiro que nós criamos aqui, que é na pasta .source/input.css, e depois temos o -o, que é o fecheiro de output. O fecheiro de output vai ser o fecheiro que vai ser criado com o CSS final que nós necessitamos para a nossa aplicação. Nós aqui temos este comando que é para colocar no source, mas tu podes alterar aqui e colocar de outra forma. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui, vamos colocar aqui um assets/css e agora vamos colocar aqui um app.css ou, por exemplo, um main.css. Então o que vai acontecer é que o sistema vai estar a observar aqui o meu input CSS e vai estar a fazer o output para o assets css main.css. O "-watch" significa que vai estar sistematicamente a observar todos os fecheiros de HTML que eu tenho no meu projeto
para ver quais são as classes que eu estou a utilizar. Então, quando eu agora executar este comando, nós vamos observar que o sistema vai aguardar aqui alguns instantes, vai aqui fazer um conjunto de execuções e a partir do momento em que aparecer aqui a expressão done, significa que tu estás pronto a poder voltar ao teu HTML, escrever as classes de CSS que tu quiseres e elas vão, ou as classes de Tailwind neste caso, e elas vão ser projetadas num fecheiro. O fecheiro que nós estamos a falar é este main.css, no qual tu nunca tens que mexer, ok? Não tens necessidade nenhuma de mexer neste fecheiro porque ele é totalmente gerido pelo Tailwind. Aqui, neste caso, o terminal não pode ser encerrado, ok? Quando muito podes aqui baixar o terminal e deixas ficar o sistema a rodar por trás. Agora o que é que tu tens que fazer aqui? Vais ter que importar o fecheiro main.css. Então nós vamos colocar aqui um link para um fecheiro de CSS e aqui vamos colocar então a localização. Neste caso nós temos o assets, CSS e agora vamos colocar aqui o nosso main.css. Então significa que se eu agora colocar aqui um parágrafo com um text 2xl e com um text blue e aqui 500 e agora colocar olá mundo, à partida vamos ter ou vamos estar em condições de poder já ver esta informação a ser apresentada com o formato correto aqui no nosso site. Vamos aqui observar, aqui vamos refrescar, por vezes vai ser necessário, e como podes observar, nós temos neste momento já o Tailwind a funcionar. Bom, o que é que vai acontecer neste contexto? A partir deste momento nós estamos em condições de poder instalar duas extensões que são muito importantes para o desenvolvimento com o Tailwind CSS. E é sobre isso que eu te vou falar já no próximo vídeo desta série. Espero que tu gostes desta aventura que eu te vou trazer aqui, com muitos conhecimentos relacionados com a utilização do Tailwind. Vamos também trazer alguns vídeos com alguns exercícios para pegarmos em alguns layouts que existem na internet e tentar replicar com os conhecimentos que nós formos adquirindo. Vais ver que o Tailwind CSS é extraordinário, primeiro vais estranhar, depois ele vai-se acabar por entranhar nos teus projetos e vais ficar ainda por cima com muitas competências para poder abraçar o mundo do desenvolvimento para front-end, independentemente da framework que estiveres a utilizar.